Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Tatiana Notari, sou terapeuta sistêmica e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as constelações sistêmicas familiares e organizacionais. Quando nós viemos ao mundo numa determinada família, não é à toa ou mera coincidência, é uma grande oportunidade de evolução que nós estamos tendo. E vindo nesse seio familiar, nesse grupo familiar, nós não herdamos deles apenas as características genéticas, né? Como cor de cabelo, pele, gosto por determinada comida, enfim. Nós trazemos junto com nós um grande sistema de crenças, um grande esquema de comportamento familiar. E isso através de culturas, de religiões, de determinados países em que vieram os nossos ancestrais. Tudo isso influencia das histórias vividas dentro desse sistema. E todos os sistemas familiares têm histórias grandiosas, intensas e de muita importância, como filhos prematuros, abortos, assassinatos, incestos, ancestrais que tiveram que deixar para trás o seu país e partir em busca do novo, um grande movimento de coragem. Casais, relacionamentos que deram muito certo e relacionamentos que não deram certos, ancestrais que foram muito felizes no amor e ancestrais que não puderam viver o seu grande amor. E tudo isso nós carregamos dentro de nós em forma de memória celular. Em algum momento de nossa vida, dependendo daquilo que nós mesmos olhamos e buscamos, nós vamos nos prender a um ou a outro comportamento, trazendo para a nossa vida algo que trava ou que nos impulsione. E o que isso tem a ver com a constelação familiar, né? As constelações sistêmicas, elas olham, nós temos a oportunidade de olhar para todas essas histórias familiares e com esse olhar nós podemos liberar, entender, compreender, trazer à luz aquilo que está escondidinho. E muitas vezes as histórias são conhecidas, as histórias estão no nosso dia a dia familiar e outras vezes as histórias estão escondidas porque remetem a uma grande dor, a uma grande vergonha e o sistema assim define por excluir. E quando nós excluímos é onde começam os grandes problemas para a nossa vida. Então, o que a constelação basicamente faz? Quando nós colocamos um problema, quando nós colocamos um tema onde tem algo em desacordo na minha vida, né? Nós podemos olhar, entender, compreender de onde veio essas memórias, de onde veio esse emaranhamento, que é o que a gente chama. E por que eu me liguei a determinada história e não a outra? Por que eu busco isso e eu não consigo realizar? Por que eu, enfim, não consigo ser feliz no amor, mesmo tendo tudo para isso? Então, questões assim a constelação sistêmica vem nos explicar. E dentro da organizacional, nós olhamos para as empresas, para as profissões, para o dinheiro, para aquilo que eu não consigo alcançar ou conquistar materialmente. Muitas vezes nossas empresas viram uma bagunça e nós também estamos só repetindo um padrão do passado. Mas quando eu olho para a minha vida atual, olho para os meus pais, talvez para os meus avós, eu não vejo esse padrão se repetindo, porque talvez ele está lá atrás. Hoje nós temos uma carga considerável dentro de nós, até a nossa 7ª geração, uma grande carga emocional e de memória. Mas a gente já tem registro de até a 10ª geração, que é onde realmente isso começa a entrar em zero, onde começa a não ter influência. Mas dentro do campo das infinitas possibilidades das constelações, a gente sabe que isso pode ir muito além. E quando pensamos e voltamos no tempo, é muita história para contar, são muitos ancestrais, são muitas histórias vividas, tiveram muitas conquistas e também muitos fracassos. E é isso que a constelação sistêmica organizacional ou familiar faz, quando nós podemos olhar para trás, entender a história dos nossos ancestrais, enfim liberar, para que possamos aliviar a nossa vida e também para aqueles que vêm depois. Então, se você é aquela pessoa que se pergunta com frequência,
O porquê isso acontece comigo, ou porquê eu não consigo determinada coisa por mais que eu me esforce, porque eu tenho determinado padrão, porque eu não consigo avançar em algo na minha vida, porque eu gosto de determinada coisa e não. A constelação sistêmica pode te ajudar e muito a compreender todo esse teu campo energético familiar, tudo o que veio antes de você, tudo o que veio antes dos seus pais, antes dos seus avós, desde o início de toda a sua história familiar. E você pode me perguntar, Tati, então a minha família é a minha grande sina? Talvez, se você pensar por esse lado. Eu prefiro falar que a nossa família é o nosso grande presente, é a grande oportunidade que eles nos trazem de evoluir. Através das constelações, nós buscamos o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autorresponsabilidade, para que você possa assumir o seu autopoder, definir a sua vida, definir as suas metas e tomar as suas próprias decisões. Olhando para trás, liberando aquilo que aconteceu e tomando consciência de tudo que te trouxe até aqui, dizendo sim a tudo, concordando com tudo como foi, um movimento de coração, um movimento de alma que eu tenho certeza que te impulsiona e vai te impulsionar cada vez mais para o sim, para o amor e para a vida. Eu deixo aqui para você um convite. No dia 11 de junho nós vamos iniciar o terceiro ciclo sistêmico. O ciclo sistêmico é um curso sistêmico de autoconhecimento e autodesenvolvimento que já acontece há 3 anos, uma vez por ano, onde nós vamos trabalhar muito as questões sistêmicas. Vamos falar bastante sobre constelação sistêmica, sobre as leis que regem a constelação e como aplicar essas leis na sua vida. Então, se você sente que esse é o seu momento, se você sente que você busca isso agora, está precisando de entendimento, de clareza para a sua vida, vem para o curso. No dia 11 nós iniciamos a turma presencial aqui em Cascavel. São poucas vagas e tem uma surpresa muito legal para os primeiros 10 inscritos. Então, não perca tempo. Eu espero você.